Como em todas as aulas, né? Vão colocando o nome de vocês, por gentileza, o nome completo, embora não tenha ninguém que se repita um nome aqui, não que eu lembre. Então, coloquem o nome e, se vocês souberem o número também, já ajuda bastante. Enquanto isso, vamos começar na página 68, certo? Quem ainda não pegou o livro, abra o livro na página 68, certo? Vamos lá. Aqui, nós iremos entrar num novo gênero textual, que a gente ainda não viu esse ano, no gênero do debate, certo? A gente tem um texto aqui que vamos ler, analisar e interpretar de acordo com o que as questões pedem. Todo mundo com o livro em mãos, página 68, vamos começar a leitura. Serão menores todos os menores? Trazendo uma pergunta, né? Vamos lá. José Paulo Cavalcante Filho. Não há uma idade mínima consensual para a responsabilidade penal. Na Europa, a média é de 13 anos. Na Ásia, 9 anos e 9 meses. Olha só. Na África, 9 anos e 7 meses. No Oriente Médio, 9 anos mulheres e 15 anos os homens. Nos Estados Unidos, entre 6 e 12 anos, a depender do Código Penal de cada um dos seus 51 estados, contando o Distrito Federal. Ou seja, a primeira frase fala o seguinte: não há uma idade mínima consensual a nível universal, né, para a responsabilidade penal, para que se estabeleça um Código Penal delimitando uma idade mínima aqui no Brasil, lá no Japão, na África, na Ásia, nos Estados Unidos. Cada um interpreta de acordo com a sua cultura, certo? De acordo com a sua cultura. Explicando-se essas diferenças, porque, não obstante, biologicamente, obstante é uma palavra que se refere a obstáculo, tá? Não obstante, biologicamente, iguais, todas as pessoas, em alguns países, logo começam a exercer responsabilidades. E, também, em razão da intensidade das angústias sociais por insegurança. Ou seja, qual é uma angústia social, né, por causa de uma insegurança? É como a gente viu lá no começo do ano, os contos sociais. A gente viu que a fome é realmente assustadora. Uma das angústias sociais aqui é não ter alguma coisa em casa que você gostaria de ter, né? Desde comida mesmo, necessidade básica, até, deixa eu ver, até um telefone, até um livro que você queria comprar, até certa coisa que você queria comprar e a sua condição social não lhe permite, né? Isso vem trazendo uma angústia que faz com que você assuma ou não uma responsabilidade, no mínimo, de trabalho. Vamos lá. No Brasil, temos a mais alta idade entre todos os países, 18 anos, acompanhando tendência da América Latina, que oscila entre 18, Colômbia, Peru, e 16, Argentina e Chile, tudo justificado pela apartação social, decorrente de um modelo econômico excludente que entulha nossas penitenciárias de pretos, pardos e pobres. Então, vamos lá. O que é que esse parágrafo, aliás, esse final de parágrafo aqui, quis dizer com essa apartação social? Que é apartar? É romper, né? Para isso, a gente precisa voltar um pouquinho para que o professor aqui falou para vocês no começo do ano também, né, que muito da situação atual do nosso país é consequência do Brasil colônia, do Brasil república. Né? Quando acabou a escravidão, não apenas resultado de uma canetada de uma princesa, né, mas sim resultado de muita luta de classe. Os escravos, alguns ficavam nas casas dos seus senhores porque precisavam comer.
e os senhores queriam trabalho, certo? E o que os senhores queriam oferecer para essas pessoas era um prato de comida por trabalho. Olha só. Que sociedade, que cultura excludente, né? Que cultura que exclui. De lá para cá, onde é que essas pessoas foram se alojar, foram se acomodar? Nas periferias. Hoje, nós temos ainda prédios históricos do período república, do período colonial até, que se parecem muito. Prestem atenção nessa parte aqui. Isso é muito história, muita interpretação de texto, muito de repertório cultural. Isso é fantástico de vocês terem. Prestem atenção. Nós temos hoje, no Brasil inteiro, principalmente Rio de Janeiro, ali no Sudeste, onde se concentravam as maiores riquezas, temos prédios históricos, certo? Que são no mesmo modelo de algumas construções europeias. O porquê disso, professor? Agora eu fiquei curioso. É o seguinte: os imperadores, os governantes da época, do Brasil Colônia e do Brasil República, queriam estabelecer aqui no Brasil um modelo que tinha-se em Portugal, tanto de governo como de cultura, certo? Quando você constrói um prédio imenso daquele, representando a sua cultura, você está minimizando a cultura de quem está ali naquele local. No caso, no Brasil. Só a cargo de informação, em Brasília, nenhum prédio, nenhuma construção pode ser maior do que aquela construção lá do Planalto. Aquelas duas torres são a construção maior que tem lá. Isso é uma representação de poder, certo? Os outros são excluídos, os outros são menores. Aquele prédio do Planalto tem que ser o maior. Pelo menos ali no plano piloto de Brasília. Ele é o maior. E, por lei, não pode haver um prédio que seja maior do que ele, porque ele é a representação simbólica do poder do governo, certo? Ninguém pode ser maior do que ele, pelo menos naquele território. Então, note como há uma simbologia, né, simbologia severa nas construções. Então, se no Brasil, pós-escravidão, né, após a escravidão, tínhamos, né, os libertos, pobres, claro, pretos pobres, e tínhamos esse modelo de Brasil, Europa, né, de colônia portuguesa, logo a gente entende que o lugar dessas pessoas que acabaram de ser libertas não era ali nesses centros urbanos, era nas periferias, certo? Então, daí que vem a formação das favelas. Não é à toa que a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas que se encontram nas favelas, né? Aliás, a gente costuma usar o termo comunidade, né? Se encontram nas comunidades são pessoas negras, porque são, sim, descendentes de escravos. Né? Os brancos que tem lá são resultado de miscigenação, né, entre povos. Mas a maioria da população das comunidades da favela é negra porque foi lá, naqueles locais periféricos, né, de periferia, de lado, né, não no centro urbano, e sim no periférico daquele território, que as pessoas foram se alojar, foram em busca de abrigo. É por causa disso. E o que é que temos aqui, no final do nosso texto, voltando a ele, né, saindo um pouquinho da questão histórica e voltando para o texto? Tudo justificado pela apartação social decorrente de um modelo econômico excludente, ou seja, que exclui. E o que é que nós temos aqui no Brasil de hoje? Temos um modelo excludente para pretos, né, que o texto diz que é o que entulha as penitenciárias, a população carcerária é majoritariamente negra, né? Por quê? Porque essa é a população que, e não me entendam mal, isso aqui é só um estudo social, é a população mais carente, sim, da sociedade brasileira. Né? É realmente complicado querer lutar contra essas forças de repressão social, né? Esses aparelhos ideológicos de repressão da nossa sociedade, que fazem com que haja essa característica excludente do Brasil. Não é à toa que existem as cotas, né, para entrar no ensino superior. Realmente é um aparelho ainda necessário, já que não temos um modelo de educação como, por exemplo, temos na Finlândia.
onde há uma educação absurdamente, de uma qualidade absurda, aliás, e que é paga. É paga. Mas se você não puder pagar, tudo bem. O governo entende. Lá, o modelo social, econômico, é includente. Vai te incluir lá. Se você não pode pagar, tudo bem. Não tem problema. Seu filho vai estudar. Aqui não. Aqui há esse desejo de meritocracia, mas é uma meritocracia sem ensino fundamental, meu querido. Então, não dá para existir esse negócio, né? Claro que a disputa é bem-vinda, mas uma disputa com igualdade melhor ainda, né? Continuando o nosso texto. Só para a gente analisar o que a gente está lendo. Seja como for, para o futuro, muito provavelmente, essa idade tenderá a ser reduzida, a idade penal, estamos falando, claro. Sobretudo por estarem os jovens se tornando maduros mais cedo. Dinheiro só tem valor porque o humano colocou, né? No fim das contas é papel. Em razão de estímulos ao consumo e da rude competição pela subsistência. Assim, mais cedo, amadurecendo, mais cedo tenderão também a responder por seus atos, inclusive penalmente. Né? Ora, é aquele discurso que o jovem faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, porque ele pode, mas ele não pode responder penalmente. Antes de ser uma questão penal, tem que ser uma questão social. Deve ser analisado com muita calma para saber o que é que nós estamos analisando aqui. Antes de analisarmos o produto, vamos analisar o processo. Certo? O jovem, ele é produto de um processo. Cada jovem é produto de um processo diferente. Qual foi o processo que aconteceu nessa pessoa? Foi includente? Ela estudou? Ou foi excludente? Ela não teve oportunidade de nada na vida? Né? Porque, antes da gente voltar para o texto, muito se fala que aquela pessoa ou aquela outra pessoa não quer nada na vida. É uma frase também muito pesada. Não é que a pessoa não quer nada na vida. Ela simplesmente não quer aquilo que eu quero que ele queira. Eu quero que ele queira ser professor de inglês. Mas ele não quer. Não é por causa disso que ele não quer ser nada na vida. Ele pode querer ser professor de matemática, ele pode querer ser advogado. Então, tem que ter calma também com essa afirmação de não quer nada na vida. A pessoa simplesmente não quer aquilo que eu quero que ela queira. Entenderam? Continuando. Complicado entre nós é que essas diferenças de idade na legislação resultam enormes. Resultam enormes, né? Maior criminoso vai às penitenciárias, enquanto menor autor de ato infracional, artigo 103 do Estatuto da Criança e Adolescente, cumpre 12 diferentes medidas socioeducativas, inclusive internação em estabelecimento educacional. Um eufemismo, uma redução, que corresponde à privação de liberdade. O centro socioeducativo. Temos prisão, né, penitenciária para adultos, e temos centro socioeducativo para menores, que é só um eufemismo, né? É como se fosse prisão para adultos, prisão para criança. Por quê? A criança não, adolescente. Todos estarão privados de liberdade, né? Com restrição de locomoção, sem o seu direito de ir e vir. De ir e vir. Pronto. O problema é que, no máximo, quando fizerem 21 anos, estarão livres em nossas calçadas, com folhas corridas limpas na polícia, ou seja, sem registro de suas ações penais. São regras muito distintas para realidades não tão distintas assim. Quem mata alguém com 18 anos em um mês pode receber pena de 30 anos de prisão. Mas, se estuprar ou for executor de grupos de extermínio e tiver 17 anos e 11 meses, estará livre em 3 anos depois, né? Simplesmente isso não parece justo, né? Do ponto de vista de justiça, realmente é muito discutível, porque se tu tem 18 anos em um dia, aliás, 18 anos fechadinho, matar alguém pode pegar até 30 anos. Mas se você tem 17 anos, 11 meses e alguma coisa, 29 dias, não tem 18 anos.
Então, a diferença de um dia, né, a diferença de um 24 horas de rotação da Terra mudam tanto assim, do ponto de vista penal, isso realmente, juridicamente falando, é discutível demais. Vamos lá. Simplesmente não parece justo. Sem contar que este cenário vai se banalizando, resultando a cada dia mais numerosos os casos de menores envolvidos em crimes bárbaros. Aqui em Pernambuco, por exemplo, circulou por vários centros de acolhimento um menor envolvido na pistolagem de Garanhuns. Mesmo jovem, já respondia por numerosas mortes. Nesses centros, aproveitou e aumentou sua estatística. Para evitar que continuasse a matar, acabou mandado distante a Petrolina, onde passou a ocupar alojamento. Em verdade, uma cela individual. Por pouco tempo, que ainda com 20 anos sairá fagueiro e sem qualquer registro na folha corrida para dar sequência à sua vida profissional. O mais elementar, bom senso, sugere que, sob nenhum pretexto, um quadro assim pode ser defendido. Claro que não, né? O mínimo de bom senso diz que não dá para defender uma situação dessa. É que, na essência, o problema está fundamentalmente nos casos concretos. Em outras palavras, cumpre saber se a regra geral da proteção ao menor pode ou deve ter exceções. Ou seja, tem-se uma regra, um estatuto, para proteger a criança e o adolescente. Mas na leitura de um caso específico, dá para quebrar essa regra? Se assim for, devemos começar por definir um outro sistema de proteção no Estatuto da Criança, sendo necessário produzir sistema em que alguns desses menores criminosos, de muito difícil recuperação, possam deixar de receber os generosos benefícios da minoridade protegida, passando então a ser julgados como se maiores fossem. E realmente justo. Do ponto de vista jurídico, é bastante justo. Um sistema assim poderia se operar em duas possíveis direções. A, com o estabelecimento de critérios objetivos, em que o menor deixaria de ter o benefício do estatuto, por exemplo, a partir de quantidade e natureza de crimes praticados, né? Porque um roubo é diferente de um assassinato. Mas 50 roubos em um assassinato? Opa! Analisar a natureza do crime e a quantidade. Tá quase uma aula de direito penal aqui, né, pessoal? Para quem tem desejo de ser advogado, tá interessante. Exemplo, a quantidade e natureza de crimes praticados. Ou B, conferindo ao juiz poder para julgar como se maiores fossem aqueles que ainda formalmente menores tenham plena consciência do caráter criminoso de seus atos. Atuando isoladamente ou em conjunto com o Ministério Público, ou seja, com a promotoria ou com a procuradoria, e também, se for o caso, com entidades da sociedade civil. Tudo como se vier a definir. Em resumo, a decisão de manter nossa maioridade nos 18 anos de hoje, como regra, parece aceitável. Apenas quando se retiram da regra geral da impunidade, no fundo é isso, do estatuto, menores apenas em suas carteiras de identidade. Né? Quer dizer que menor é apenas na sua carteira de identidade, mas na consciência muito mais amadurecido do que um maior, né? Com capacidade criminosa terrível. Criminoso, no fundo, é isso. Que devem responder, criminosos, aliás, no fundo é isso, que devem responder por seus crimes, como se maiores fossem, posto o serem de fato, no mundo real. Aqueles contra os quais um indeterminado cidadão comum tem direito de se defender. Então vejam só que
texto interessante, né? Como eu falei, principalmente para quem tem uma veia jurídica na nossa sala do nono ano. Que discussão, que debate. Que isso é um debate. Eu queria também, como a gente tem bastante tempo ainda, a leitura foi bastante rápida, eu necessito realmente da opinião de vocês. O que é que vocês acharam do texto? Coloquem aqui no chat. Ou liguem o microfone. Qual é a opinião de vocês sobre esse debate? Tem que reduzir a maioridade penal? Ninguém quer falar, ninguém quer se manifestar. Isso aqui não vai sair para lugar nenhum, pessoal. A discussão é só aqui com a gente. O Ítalo acha que sim. Interessante. Interessante. Por que, Ítalo? Você concorda com o João Paulo, que fez o texto? José Paulo, aliás? Quero que seja João Paulo. Desde o começo eu leio João Paulo. É o seguinte, vão colocando as opiniões de vocês, vão colocando os porquês. Isso aqui é interessante, é um debate. O gênero textual é para ser um debate. O que o José Paulo falou vai muito, para não dizer completamente, né? Vai muito para o lado de uma análise jurídica, né? De uma análise dentro da lei, né? Do que está legislando. Mas não penetra completamente numa ciência social, né? Não vai de encontro a uma análise social, como eu falei. Busca apenas analisar os produtos e não analisa os processos, que foi aquela discussão que a gente teve no começo, né? Aquilo que eu falei no começo. Temos produtos hoje sociais decorrentes, aliás, de processos sociais. Né? O que foi que aconteceu com cada um de vocês para vocês serem o que são hoje? É isso, vocês são produtos de processos sociais, de processos educacionais. É isso, certo? Esse texto não faz uma análise dentro de uma ciência social que busque investigar o porquê das coisas, né? Busca analisar o que está acontecendo ali no momento pós-crime. Eu concordo também que 18 anos é muito. Eu acho que 18 anos é muito. Principalmente concordando com alguns dos trechos do José Paulo Cavalcante. Muitos dos menores, né, nem todos, já são maiores de idade, já têm diversas responsabilidades, já agem como adultos. Mas vamos lá. Isso deveria ser regra ou deveria haver uma brecha apenas para que pudéssemos trabalhar essas exceções? Porque nem todo mundo é assim, mas algumas pessoas são. O que a gente tem aqui é algumas exceções fugindo da regra. Nem todo jovem tem essa propensão criminosa, claro que não. Lembrando também, antes da gente partir para as questões, que há, por exemplo, os crimes privilegiados. E não, o crime não compensa. O que é um crime privilegiado? É quando a pessoa o comete, certo? É dominado por uma violenta emoção após ter sido injustamente provocado pela vítima. É o que acontece muito daquela pessoa que age no calor do momento. Né? Ela vai ser inocentada por isso? Não, não. Não vai ser inocentada, claro que não. Ela vai ter, por exemplo, uma pessoa foi insultada e agrediu a pessoa que o insultou. Né? A gente tem aqui o artigo 129 do Código Penal. Né? O que é que vai acontecer aqui? O crime foi planejado, foi premeditado, né? Tem qualificador ali, ou foi no calor do momento? Foi no calor do momento. Então, temos um crime privilegiado ali. No caso dos menores de idade, pode ser que aconteça o mesmo. Tipo, um filho que foi defender o pai numa briga, ou coisa do gênero, ou se envolveu numa briga para proteger o irmão, ou coisa assim. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Que nem todo crime que acontece é porque a pessoa tem uma má índole. Não é bem assim. Né? Pode ser que tenha acontecido ali no calor do momento. A gente tem que analisar o todo. Nós não podemos apenas acreditar naquilo que nos chega, no nosso ouvidinho. Tem sempre outra versão da história.
que pode ser a versão correta, pode ser a versão coerente, pode ser a verdade. Vamos lá, pessoal. Nossas questões, embora sejam duas, necessitam de bastante leitura. Atenção, primeira questão. Considerando a tipologia textual predominante nesse texto, podemos afirmar que A. É um texto cujo maior objetivo é expor pontos de vista sobre a maioridade penal brasileira. B. É um texto essencialmente informativo, pois apresenta informações de extrema relevância para se discutir a maioridade penal. C. O autor procura enriquecer seu texto com dados estatísticos importantes sobre a maioridade penal. D. Este texto enquadra-se no gênero crônica, pois procura conduzir o leitor a uma reflexão baseada num tema bastante atual e polêmico. Ou letra E, é um texto fundamentalmente argumentativo, pois o autor procurou discutir o problema de falta de consenso entre países para estabelecer a maioridade penal. Vou explicar essa primeira questão antes da gente partir para a segunda. Não, professor, não tem o que explicar, é só ler e marcar. Essa questão, pessoal, desde ontem, quando eu estava observando ela, ela é uma questão repleta de pegadinhas. Tem muita pegadinha aqui. Na verdade, os 5 itens é possível você confundir, exceto um item aqui, que claro que eu não vou falar, que por eliminação você olha para ele e, opa, já descarta. Os outros 4 você leia com calma, você leia com muita calma, para chegar na resposta correta. Lembrando o seguinte, se você ficar com dúvida entre 2 itens, preste atenção no que é que o texto mais fala. Qual é a ideia principal? O que mais é abordado ali? Aí você chega na melhor resposta da 1, certo? Mas se você marcar uma resposta que não seja a correta, eu vou querer que você diga o porquê que você marcou ela, porque eu quero a sua opinião, certo? Pode ser aqui no chat, pode ligar o microfone também. Segunda questão. De acordo com as informações apresentadas no primeiro parágrafo do texto, é correto pensar que, vamos lá, de acordo com as ideias, né, com as informações apresentadas lá no primeiro parágrafo, a gente já tem um norte aqui, delimitador, para achar a resposta. A gente vai olhar para o primeiro parágrafo e é só ele que a gente vai ler, certo? É correto pensar que a maioridade penal na América Latina é a mais severa do mundo. B. Não há motivos concretos que justifiquem a tendência de os países da América Latina apresentarem uma baixa de maioridade penal. Cuidado com as pegadinhas, pessoal. Cuidado com as pegadinhas. C. A alta média de maioridade penal na América Latina reflete o modelo socioeconômico reinante nos países do continente. Letra D. Os países da América Latina apresentam uma elevada maioridade penal porque acompanham uma tendência dos países nobres. Letra E, no Oriente, a idade de 15 anos para responsabilizar criminalmente os homens e de 9 para as mulheres é estabelecida pelo Alcorão, que prega a superioridade masculina. Vamos lá, vamos explicar. A segunda questão está relativamente mais fácil. Por quê? 2 itens você olha e já elimina. Certo? Você olha para 2 itens e pá, elimina eles. Porque eles não têm nada a ver com o texto, com o primeiro parágrafo, principalmente. Tem absolutamente nada a ver. Os outros 3 itens que sobrarem, você vai olhar, vai se confundir até pelo menos metade da frase, do item. Mas logo você vai descartar também, porque vai perceber que não tem nada a ver. Essa aqui está mais fácil, certo? Porque tem mais itens para você eliminar e tem bem mais chance de você acertar. 5 minutinhos, pessoal. Nossa, como o tempo passou. Vamos lá para a gente corrigir, porque tem texto para a gente fazer.
Só duas questões, pessoal. Rapidinho a gente faz isso, a gente marca e a gente discute aqui com o professor. Por 5 minutos. Interrompendo, que eu não tinha lido. Oi, desculpe. A sua visão está de acordo com a minha. Eu penso a mesma coisa, certo? Eu não tinha lido porque o chat estava fechado aqui. Mas eu concordo com você. Em gênero, em número e em grau. Lembre-se, queridos, na primeira tem um item que está bem fácil de eliminar. Realmente essas questões aqui, elas necessitam de bastante interpretação, porque não tem recorte do texto para fazer. Fizeram a primeira já? Não, eu queria que vocês fizessem só para a gente discutir, certo? Por isso que eu já antecipei muito da discussão, para deixar a cabeça de vocês mais fresca, mais propensa às respostas corretas, para a gente discutir um pouquinho aqui, que a gente vai ter um tempinho. Alguns minutos, mas é interessante. Esse tema aqui, esse texto, principalmente, ele é muito interessante. Dois minutinhos, pessoal. Com muita pressão. Não é nem desse jeito. Bom, para a gente não ficar no ócio, vamos eliminar o item que dá para eliminar da primeira questão. Considerando a tipologia, ou seja, o tipo, né, textual predominante nesse texto, ou seja, o que a gente pode classificar como sendo maioria no texto, esse texto é majoritariamente um texto do tipo tal, podemos afirmar que, vamos aqui na letra D, pelo amor de Deus, este texto enquadra-se no gênero crônica, pois procura conduzir o leitor a uma reflexão baseada num tema bastante atual e polêmico. O que é que a crônica faz? Realmente a crônica faz isso. A crônica, ela busca trabalhar gêneros atuais, né? Gêneros polêmicos mesmo ali da sociedade, gêneros que causam impacto, que esteja todo mundo comentando sobre isso. Realmente tem um pouquinho mesmo de crônica, mas a gente está considerando a predominância, a maioria do texto. E realmente, como o autor vai, né, argumentando, ele vai jogando seus pontos de vista ali, então não é majoritariamente uma crônica, né? É realmente um debate. Né? O nosso gênero é esse, aqui, debate. Então a gente já elimina a D. Vamos eliminar mais um, enquanto o tempo vai passando. É um texto fundamentalmente argumentativo. Daqui a gente já elimina também. Né? Mas vamos ler. Pois o autor procurou discutir o problema da falta de consenso entre os países para estabelecer a maioridade penal. Não necessariamente ele é muito argumentativo. Então, alguns dos pontos de vista que ele traz com bastante estatística, né? Preste atenção nessa palavra, pontos de vista, pontos de vista. Vamos para a letra C. O autor procurou enriquecer o seu texto com dados estatísticos importantes. Sim, mas não é a predominância. Tem outra coisa além dos dados estatísticos. Letra B. É um texto essencialmente informativo? Não. Não
predominantemente informativo. Claro que o texto trouxe, muitas informações que a gente não sabia, né? Falando de vocês, que talvez ainda não tinham lido o texto e essas questões aqui. Mas não é majoritariamente informativo. Eliminei todas, menos a A. Claro que a A, só sobrou uma, é a resposta correta. É um texto cujo maior objetivo é expor pontos de vista sobre a maioridade penal brasileira. Olha só, o autor começa falando ali um pouquinho no primeiro parágrafo, nas primeiras linhas, aliás, sobre a maioridade penal nos outros países e pronto. Acabou ali no primeiro parágrafo, o resto do texto é só isso. Pontos de vista do autor sobre a maioridade penal brasileira. Certo? O gabarito da primeira questão é letra A. Certo? A gente vai lendo, vai analisando e a gente percebe que dá para eliminar muita coisa ali na primeira frase, na primeira vírgula, aliás. Letra D. Aliás, letra D. Item 2. De acordo com as informações apresentadas no primeiro parágrafo do texto, é correto pensar que a maioridade penal na América Latina é a mais severa do mundo? Não, é totalmente o contrário. Tem países que a maioridade penal é de 9 anos. Então a nossa é bem branda, né? Na verdade, é a mais branda do planeta. Não há motivos concretos que justifiquem a tendência de os países da América Latina apresentarem uma baixa média da maioridade penal. Claro que há. A gente falou do aspecto social, né? Vamos pular para a letra E. No Oriente, a idade de 15 anos para responsabilizar os homens criminalmente e de 9 para as mulheres, até aqui é uma verdade, né? É estabelecida pelo Alcorão. Opa, não, não, nem toca no termo Alcorão, né? Então a gente já elimina essa daqui também. E não porque a gente está se baseando no quê? Nas informações apresentadas no primeiro parágrafo. Então, a gente já elimina essa aqui também. Né? Letra D. Os países da América Latina apresentam uma elevada maioridade penal porque acompanham a tendência dos países nobres. Também é totalmente o contrário. A gente não acompanha a tendência de país nobre no aspecto econômico, no aspecto educacional, no aspecto social. Nós somos subdesenvolvidos. Então, não estamos acompanhando essas tendências. Não temos condições para isso. Sobrando-nos apenas a letra C. A alta média de maioridade penal na América Latina reflete um modelo socioeconômico reinante, predominante, né, nos países desse continente. Gabarito da segunda questão, letra C. Olha só, por eliminação e por análise, a gente chega na resposta correta aqui nesse texto. Bom, pessoal, essa é a nossa aula de hoje, certo? Eu vou deixar umas orientações sobre o nosso gênero textual passado, que eu não deixei ainda, para a gente fazer mais uma produção textual, certo, meus queridos? Eu gostei muito da aula de hoje. Eu vou me despedindo de vocês aqui. Um abraço e até amanhã, certo? Até mais.
Oi, pessoal. Boa tarde. Gente, ó, tá me ouvindo? Ó, manda aí no chat aí a frequência de vocês, certo? E quando eu pego a frequência, a gente vai se situar aqui mais ou menos onde é que a gente parou, o que está faltando em relação a gente desenvolver mais sobre a equação de segundo grau. Assim, pessoal, a equação de segundo grau, frequência, nono ano. Hoje são 25. Não, 26, né? Deixa eu olhar aqui quem tá com a gente aqui, né? Peraí que eu me perdi aqui, peraí. O Ítalo, cadeira cativa, né? A Sara. Vou até agradecer a Sara, que a Sara, eu acho que foi no sábado, foi no domingo, foi a Sara e outra aluna também, perguntando, professor, cadê o simulado e tal? E eu achando que tava abafando, né? E vocês sabem que eu sou todo assim, amarrado na parte eletrônica. Eu tinha feito, vou falar só para vocês rirem de mim. Eu tinha feito o formulário e eu jurava que ao criar o formulário, ele já ia estar tá lá automaticamente na parte de atividades ou no mural de vocês. Aí eu não me liguei que eu sou o orientador da sala. Então eu teria que criar a atividade. Quando eu criei a atividade e eu não salvei a atividade, ele salvou como um rascunho. Não foi direto para lá. Se elas não tivessem falado esse final de semana, eu ainda estava agora, até agora, achando que vocês estavam com acesso ao simulado, mas tudo bem, vocês viram que eu coloquei lá para o dia 20, lá para sexta-feira, né, para a gente analisar isso aí. E foi até bom que tenha dado errado, por quê? Porque tinha duas questões lá que vocês não iam saber fazer. Que eu não tinha trabalhado ainda com vocês, problemas desenvolvimento de problemas de equação de segundo grau, que a gente vai montar determinados, a gente vai pegar determinadas situações e vai tentar fazer uma que a gente chama de modelação matemática, isso é um termo bem para frente para vocês, mas a gente vai tentar descrever aquilo lá em termos de equação de segundo grau. Eu acho que, para simplificar, é isso, tá bom? Então, eu vou desenvolver, eu acho que a aula de hoje, ela vai estar em torno disso aí, eu espero. Ainda tem aquelas questõezinhas lá de desenvolver pelaquela última técnica, né, de completar os quadrados. Eu espero que eu faça aquilo lá bem rápido, que não tenha